Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, hoje, dia 26 de janeiro, dia de São Timóteo e São Tito, discípulos, filhos espirituais do apóstolo São Paulo. Hoje eu irei fazer um vídeo dentro daquela ideia das biografias dos 12 apóstolos. Eu sei que São Tito e São Timóteo não são apóstolos, mas como são filhos do apóstolo Paulo, eu irei falar um pouco biograficamente desses dois homens. Não temos muitas informações sobre eles, mas as informações que temos é de grande importância para o nosso crescimento espiritual com o exemplo desses dois homens de Deus. São Timóteo e São Tito, a eles são dirigidas 3 cartas tradicionalmente atribuídas a Paulo. 2 delas estão destinadas a Timóteo e uma a Tito. Vamos começar falando de São Timóteo. São Timóteo é um nome grego que significa que honra a Deus. Então, o nome Timóteo significa que honra a Deus. Enquanto Lucas, nos Atos, o menciona 6 vezes, Paulo, em suas cartas, faz referência a ele em 16 ocasiões, além de figurar uma vez na carta aos Hebreus. Então, muitos vão dizer que a carta aos Hebreus pertence a São Paulo, foi escrita por São Paulo. E ele é mencionado nesta carta, lá no final da carta. Disto deduz-se que, aos olhos de Paulo, gozava de grande consideração, apesar de Lucas não se deter em contar tudo o que se refere a ele. Estamos falando de Timóteo. De fato, o apóstolo o encarregou de missões importantes e viu nele uma espécie de alter ego, ou seja, é como se fosse o próprio Paulo. Paulo, quando enviava Timóteo, ou quando falava de Timóteo, é como se falasse dele mesmo, ou de um amigo tão importante e tão digno de confiança, que era como se Paulo mesmo estivesse fazendo o que Timóteo foi encarregado de fazer. Como se pode comprovar pelo grande elogio que ele faz na carta aos Filipenses. Ele é o único que sente como eu e se preocupa sinceramente com os problemas de vocês. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 20. Então veja a sintonia dos sentimentos e da fé e da caridade que São Timóteo e São Paulo tinham. São Timóteo nasceu em Listra, uns 200 quilômetros a noroeste de Tarso, de mãe judia e pai pagão. Atos 16:1. O fato de que a mãe contraíra um casamento misto e não circuncidara seu filho faz pensar que Timóteo cresceu numa família que não era estritamente observante da lei, embora se diga que conhecia as Escrituras desde a infância. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Foi-nos transmitido o nome de sua mãe, Eunice, e também o de sua avó, Loide. Isso está na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 5. Quando Paulo passou por Listra, ao empreender sua segunda viagem missionária, escolheu Timóteo como companheiro, porque os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 2. Mas fez com que se circuncidasse por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 3. Juntamente com Paulo e Silas, Timóteo atravessou a Ásia Menor até Troade, de onde passou para a Macedônia. Temos informações também de que em Filipos, onde Paulo e Silas foram envolvidos numa acusação por perturbação da ordem pública e aprisionados por ter se oposto a alguns adivinhos sem escrúpulos
que se aproveitavam de uma jovem adivinha. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 16 e seguintes. Eu vou ler um pouco dessa história para tomarmos conhecimento, porque eles foram aprisionados. Certo dia, quando íamos para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação. Ela obtinha para seus amos muito lucro por seus oráculos. Começou a seguir-nos, a Paulo e a nós, clamando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Isto ela o fez por vários dias. Fatigado com aquilo, Paulo voltou-se para o Espírito, dizendo: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que te retires dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Vendo seus amos que findara a esperança de seus lucros, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à ágora, à presença dos magistrados. Apresentando-os aos estrategos, disseram: estes homens perturbam nossa cidade, são judeus, e propagam costumes que não os é lícito acolher nem praticar, pois somos romanos. Amotinando-se a multidão contra eles, os estrategos, depois de mandarem arrancar-lhe as vestes, ordenaram que fossem batidos com varas. Depois de lhes infligirem muitos golpes, lançaram-nos à prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com cuidado. Recebida a ordem, este os lançou à parte mais íntima da prisão, mais interna da prisão, e prendeu-lhes os pés num cepo. Então, aqui está o motivo da acusação contra eles. São Timóteo se salvou quando em seguida Paulo se viu obrigado a continuar a sua viagem até Atenas. Timóteo se uniu a ele nessa cidade e dali foi enviado para a jovem igreja de Tessalônica para obter notícias e encorajá-los na fé. 1 Tessalonicenses 3, do 1 ao 2. Depois voltou para encontrar-se com o apóstolo em Coríntio. Levou-lhe boa notícia dos tessalonicenses e colaborou com ele na evangelização daquela cidade. Isto falamos de São Timóteo. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 19. Voltamos a encontrar Timóteo durante a terceira viagem missionária de Paulo. Dali, o apóstolo provavelmente escreveu para Filemon e aos filipenses. E em ambas as cartas, Timóteo aparece também como remetente. Na carta a Filemon, versículo 1. E na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1. De Éfeso, Paulo o enviou para a Macedônia, com um tal de Erasto. Isso nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 22. E depois novamente para Coríntio, com o encargo de levar uma carta em que recomendava aos coríntios que o recebessem bem. 1 Coríntios 4, 17, 1 Coríntios 16, 10 a 11. Voltamos a encontrá-lo também como corredator da segunda carta aos Coríntios. E quando, de Coríntio, Paulo escreve a carta aos Romanos, acrescenta, além das saudações dos demais, também a de Timóteo. Carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 21. Então nós já podemos perceber nitidamente que Timóteo não era uma pessoa qualquer dentro da igreja. Não era uma pessoa sem identidade dentro da igreja. São Timóteo era uma pessoa ativa. Era como que uma alma gêmea de São Paulo. E São Timóteo verdadeiramente acolheu a missão que lhe foi dada, independente das funções que deveria fazer, e cumpriu. É como aquele filme moderno agora, do Brasil, que o capitão vai dizer: missão dada é missão cumprida. Então, São Timóteo tinha essa expressão muito viva, mesmo ela sendo agora recente, mas ela
cabe para a pessoa de São Timóteo. Missão dada é missão cumprida. E ele cumpriu perfeitamente, maestralmente, a missão que o apóstolo São Paulo lhe confiou. De Coríntio, o discípulo viajou para Troade, pela costa asiática do mar Egeu, para esperar ali pelo apóstolo, que se dirigia de Jerusalém ao fim de sua terceira viagem missionária. Atos dos Apóstolos 20, versículo 4. Então veja, de Coríntio, o discípulo, Timóteo, viajou para Troade, pela costa asiática do mar Egeu, para encontrar-se, para estar com o apóstolo São Paulo. A partir deste momento da biografia de São Timóteo, as fontes antigas só nos oferecem uma menção na carta aos Hebreus, onde se lê: quero informar-lhes que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Essa palavra, foi posto em liberdade, pode ser que foi aprisionado, mas pouco se tem argumento para dizer que ele havia sido preso em algum momento. Mas essa expressão, Timóteo foi posto em liberdade, também significa dizer foi enviado. Foi enviado para vocês. Se ele vier logo, eu o levarei comigo quando for para aí, melhor dizendo, se ele vier logo, eu o levarei comigo quando for para aí, para ver vocês. Isso está na carta aos Hebreus, capítulo 13, versos 23. Paulo conclui, podemos dizer que podemos dizer que a figura de Timóteo se destaca como a de um pastor de grande relevância. Segundo a posterior história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, São Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso. Algumas de suas relíquias se encontram desde 1239 na Itália, na Catedral de Tarmoli, em Molice, procedentes de Constantinopla. Então nós temos aí a história de São Timóteo, uma história que traz para nós um exemplo de fé, um exemplo de obediência à autoridade eclesiástica e também um exemplo de amor, de caridade ao anúncio do Evangelho e a disponibilidade de anunciar esse mesmo Evangelho. Ouçamos agora um pouco sobre a figura de Tito. São Tito, cujo nome é de origem latina, sabemos que era grego de nascimento, quer dizer, pagão. Isso nós podemos encontrar na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 3. Paulo levou consigo para Jerusalém para o concílio apostólico, em que se aceitou solenemente a pregação do Evangelho aos pagãos, sem os condicionamentos da lei judia. Na carta dirigida a ele, o apóstolo o elogia, definindo como meu verdadeiro filho na fé comum. Então, meus amados irmãos, aqui nós podemos já encontrar nesse primeiro concílio de Jerusalém que a igreja que surge como, independente qual seja ela, como judaizante, ou seja, seitas judias ou judaizantes, melhor dizendo, que surgem como as igrejas adventistas do sétimo dia e a igreja adventista da promessa. São contrárias à tradição apostólica e contrárias à fé cristã. Por quê? Porque no concílio de Jerusalém, nós podemos ver aqui, Paulo levou consigo para Jerusalém, para o concílio apostólico, em que se aceitou solenemente a pregação do Evangelho aos pagãos, sem os condicionamentos da lei judia. Então se queria impor fardos judaizantes sobre os cristãos, quando na verdade foi dito naquele concílio que não se podia pôr um fardo sobre os cristãos que nem mesmo os apóstolos conseguiam lidar com ele. E também esse concílio abriu as portas da igreja. Por isso nós podemos perceber que o Espírito Santo ele age tanto nos agiógrafos para a inscrição do texto sagrado, como também age nos apóstolos e na tradição apostólica da mesma maneira,
Porque se não fosse a tradição apostólica, se não fosse o concílio, se não fosse a decisão dos apóstolos, o evangelho não teria sido anunciado aos gentios. E no concílio se decidiu isso. É interessante quando vai dizer nesse concílio, em que se aceitou solenemente a pregação do evangelho aos pagãos, sem os condicionamentos da lei judia. Depois que Timóteo deixou Corinto, Paulo enviou Tito para lá, com a missão de reconduzir a obediência àquela comunidade rebelde. Essa comunidade, a comunidade de Corinto, ela era tão problemática que o Papa, São Clemente Romano, teve que escrever uma carta para lá. Inclusive, tinha pessoas que expulsavam os presbíteros, os padres da igreja. Só para você ver o nível de problemas que existia em Corinto. Tito conseguiu a paz entre a igreja de Corinto e o apóstolo, que se dirigiu a ela com estes termos: Deus, porém, que consola os humildes, nos confortou com a chegada de Tito, e não somente com a chegada dele, mas também pelo conforto que ele tinha recebido de vocês. Contou-nos que vocês tinham profundo carinho, que estavam sentidos com o que acontecera e que se preocupavam comigo. E eu fiquei muito contente. Foi por isso que nos sentimos confortados. Mas além desse conforto pessoal, eu me alegrei muito ao ver que Tito estava contente devido à maneira como vocês o receberam e o tranquilizaram. 2 Coríntios capítulo 7, versos do 6 ao 7 e depois versículo 3. Então, São Paulo se alegra com o acolhimento da comunidade de Corinto à pessoa de São Tito. Paulo enviou novamente São Tito para Corinto, qualificando de meu companheiro e colaborador. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 23. Para organizar a conclusão das coletas a favor dos cristãos de Jerusalém. 2 Coríntios 8, 6. Outras notícias procedentes das cartas pastorais o qualificam de bispo de Creta. Carta a Tito, capítulo 1, verso 5. De onde pode vir convite de Paulo, De onde, por convite de Paulo, se uniu ao apóstolo em Nicópolis, no Épiro. Carta de São Tito 3, capítulo 3, verso 12. Depois foi também para a Dalmácia, 2 Timóteo, capítulo 4, 10. Não temos mais informações sobre as viagens posteriores de Tito, nem sobre sua morte. Logo, se considerarmos uma a uma as figuras de Timóteo e de Tito, observamos alguns dados muito significativos. O mais destacado é que Paulo se serviu de colaboradores para realizar as suas missões. Converte-se por isto no apostolado por autonomásia, fundador e pastor de muitas igrejas. Parece claro que não fazia tudo sozinho, mas que se apoiava em pessoas de confiança que compartilhavam suas fadigas e suas responsabilidades. O outro dado relevante tem a ver com a disponibilidade destes colaboradores. As fontes relativas a Timóteo e Tito manifestam a rápida disposição em assumir tarefas variadas, que frequentemente consistiam em representar o apóstolo São Paulo, inclusive em situações nada fáceis. Em resumo, eles nos ensinam a servir ao Evangelho com generosidade, sabendo que isto implica também um serviço para a própria igreja. Lembremos, por último, a advertência que o apóstolo faz a Tito na carta que lhe dirige. Essa é uma palavra digna de fé. Por isso quero que você insista nessas coisas, a fim de que aqueles que acreditam em Deus
sejam os primeiros a praticar o bem. Essas coisas são boas e úteis para os homens. Por isso, meus amados irmãos, por meio do nosso compromisso pessoal, devemos e podemos descobrir a verdade destas palavras. E nos tempos atuais, tempos obscuros, tempos de crise na igreja, tempos de dificuldade para a evangelização, não por causa da tal liberdade religiosa, mas porque somos oprimidos, somos, infelizmente, ofendidos, atacados, feridos e machucados por sermos cristãos católicos. Então que nós possamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador das nossas almas a graça, a disponibilidade. E não somente isso, mas também os dons que foram infusos sobre o apóstolo, ou melhor, os santos São Timóteo e São Tito, para que recaia também sobre nós, para que assim possamos verdadeiramente colaborarmos com a Igreja e a pregação do Santo Evangelho. São Timóteo e São Tito, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.